Bom, eu já defini quantas tomadas vai ter na minha instalação. E agora, como eu sei de que maneira eu vou distribuir eles nos circuitos, né? Quantas tomadas eu posso colocar no mesmo circuito? Será que eu posso chegar... eu vou ter 17 tomadas, posso enfiar todas essas 17 tomadas no mesmo circuito? Ou será que eu vou ter que fazer um circuito para cada uma delas? Bom, a norma ela vai nos dizer isso aí, como a gente calcular a potência mínima possível para uma boa instalação. Já chega se inscrevendo no canal, deixando aquele likeão ou dislike também. Deixe a sua dúvida no final, talvez seja tema do próximo vídeo, beleza? Bom, vamos ver o que a norma nos diz aqui a respeito de divisão de circuitos. O item 9.5.2.2 fala sobre potências atribuíveis aos pontos de tomada. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Então vamos lá, vamos ver como que é essa distribuição, né? Em banheiros, cozinhas, copas, área de serviço, lavanderias, locais análogo, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e os demais pontos 100 VA por pontos, considerando-se cada um desses ambientes separadamente, certo? Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de distribuição de potência seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por pontos para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Bom, pessoal, é meio confuso aqui, né, que uma hora ele fala que os 2 primeiros pontos são 600 VA e outra hora ele fala que os 3 primeiros pontos são 600 VA. Só que vamos interpretar aqui, vamos fazer aqui a interpretação. O que ele está querendo dizer nada mais é do que, se no mesmo ambiente você ter até 6 tomadas, você vai considerar 600 VA para as 3 primeiras tomadas e 100 para as demais. Agora, se nesse mesmo ambiente tiver mais de 6 tomadas, você não vai considerar 600 VA para as 3 primeiras tomadas, você vai considerar apenas para as 2 primeiras. A terceira já vai ser considerado 100. Por que isso aí, pessoal? É pelo fator de demanda, né? Claro que não está exemplificado aqui na norma dessa maneira, mas a gente interpreta dessa maneira. Ela não é, a quantidade de potência por tomada não aumenta proporcional à quantidade de pontos. Tá bom? Porque senão a gente vai ter uma demanda muito alta e a gente sabe que numa instalação, quanto maior o número de tomada, menos tomada proporcional será utilizada simultaneamente. Senão o nosso cálculo de demanda seria um cálculo muito grande. Tá? Então é por isso que ela tem essa observação aqui. Tá? Se você tem uma quantidade menor de tomada, você considera mais potência para cada tomada. Entende? Então é por isso que, que ela está especificando assim. É um pouco complexo, mas é fácil de entender. Até 6 tomadas, você vai considerar 600 VA nas 3 primeiras. Acima de 6 tomadas, você vai considerar apenas nas 2 primeiras tomadas 600 VA. Os demais será acrescentado 100 VA. Ponto final. Isso aí é a consideração mínima, tá? Que lá na frente a gente vai ver um outro detalhe. E depois ela nos diz o seguinte, que para os demais cômodos, pode ser considerado 100 VA. Quartos, salas, escritório, né? Um quartinho lá da bagunça que você tem e por aí vai. Pode ser considerado apenas 100 VA para cada um desses, tá bom? Vamos interpretar melhor simulando uma situação? Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui então na prática, para a gente entender o que a norma nos diz lá, quando a gente fez aquela leitura. Vamos fazer uma interpretação aqui, vou fazer um desenho aqui meio esquisito, pessoal, mas vai dar para entender. Imagina uma casa com uma cozinha, uma sala, C de cozinha, S de sala, Q de quarto. Vamos supor que aqui tem um quartinho da bagunça, um escritório, um banheirinho e uma lavanderia, certo? Vamos definir aqui, para efeito de exemplo, que a gente fez todo aquele cálculo mínimo de quantidade de tomadas. Se vocês ainda não viram o vídeo a respeito de quantidade mínima de tomada por ambiente, vou deixar na descrição aqui. É bom vocês
acompanhar também, porque uma coisa é a gente saber a quantidade mínima de tomada por ambiente, e outra coisa é a gente saber calcular as potências mínima por ambiente por tomada. Beleza? Fique bem claro isso aí, que são duas coisas distintas. Vamos lá então, pessoal. Vamos supor que a gente chegou a um consenso que aqui na cozinha vai ter 4 tomadas. Na sala, 7. No quarto vai ter só 3. No escritório aqui, 4. No banheiro, 1. E na lavanderia, uma lavanderiazinha pequena, mas tem 2 tomadas. Certo? Só para efeito de cálculo. Vamos começar pela cozinha, lavanderia e banheiro, que é o mesmo conceito de cálculo, né? Que a gente... Aqui na cozinha, pessoal, nós temos 4 tomadas. O que a gente leu ali a respeito de cozinha, lavanderia e banheiro? As 3 primeiras... Primeira coisa, de 0 a 6 tomadas existe uma consideração, certo? Acima de 6 tem uma outra consideração. Como aqui só tem 4 tomadas, vamos pela primeira consideração que diz o seguinte. As 3 primeiras tomadas são consideradas 600 VA, certo? E as demais, até das 6, que não pode extrapolar os 6, mais 100 cada uma. Então nós temos que 3 vezes 6, 18.800. Como são 4 tomadas, a quarta tomada a gente considera só 100, certo? 1.800 com 100, 1.900 VA. Pronto. Lavanderia, o mesmo conceito. Só tem 2 tomadas. Então as 3 primeiras a gente considera 600. Como só tem 2 tomadas, 2 vezes 600, 1.200. Banheiro, só temos uma tomada, 600. Beleza. Agora, pessoal, sala, quarto e escritório, a gente vai considerar, como diz ali no item seguinte, nos demais cômodos, 100 VA por tomada. Então aqui nós estamos falando de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 100, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, demais. 14 vezes 100, 1.400. Vamos somar isso aí agora? Vamos somar aqui, pessoal. 1.900 da cozinha, mais 1.200 da lavanderia, mais 600 do banheiro e mais 1.400 dos demais cômodos. 5.100 VA. Considerando que nós vamos ter para essas tomadas 110 volts, e a gente considerou 1.500 de potência por circuito, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 5.100 e vamos dividir por 1.500, que é a potência de cada circuito. 3,4. Como é 3,4 circuito, a gente vai arredondar para 4 circuitos. Agora aqui entra um detalhe mais curioso. Mais abaixo, aqui na norma, no item 9.5.3, fala sobre divisão da instalação. Veja bem, todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes, deve constituir um circuito independente. Então vamos lá. Vamos supor que aqui na cozinha, que é onde é mais óbvio de se aparecer esse tipo de caso, eu tenho um forno que consome 11 amperes, 11 ou 12 amperes, passou de 10 amperes. Então, além dessa divisão que a gente chegou para 4 circuitos, a gente precisa de um específico para esse ponto. Aqui, vamos supor que aqui eu vou ter uma tomada para um forno. Então, além de toda essa divisão mínima, eu preciso de um circuito apenas para essa tomada. Por quê? Porque ela é uma TUE, tomada de uso específico, né? Então eu preciso de uma tomada de uso específico para esse equipamento em questão. Ah, Kleber, mas eu não sei quantos amperes tem o meu equipamento. Bom, vamos lá. Na sua etiqueta lá, vem marcando, por exemplo, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Ele vem marcando que o seu forno, ele consome 1.800 watts, certo?
Para efeito de cálculo, nós vamos considerar que o watts e o VA a mesma potência, por mais que não seja, tá? Só que é um tema para um outro vídeo. Mas para efeito de cálculo, vamos pensar dessa maneira. 1800, mas ela é ligada em 127 volts. Então vamos pegar esses 1800, vamos dividir por 127. 14,17 ampere. Passou de 10 ampere, então por isso eu preciso dessa tomada específica. Fechou? Então, em vez da gente, nesse caso específico que a gente está calculando, ao invés de 4 circuitos, a gente vai ter 5 circuitos. Ou seja, um desses circuitos vai ser específico para essa tomada, para essa TUI, além de outro circuito que a gente vai ter para a cozinha. Certo? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Não se esqueça de deixar aquele likeão nervoso, maroto para nos fortalecer, ou o dislike também se não gostou. Faça alguma coisa, ou like ou dislike. Deixa um comentário, deixa se ficou alguma dúvida ou sugestões de novos vídeos. E não esqueça, se você não é inscrito ainda, de se inscrever e ativar o balangandã para o YouTube sempre te lembrar de novos vídeos. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. No mais, fiquem todos com Deus e um forte abraço.